Olá a todos, sou Pietro Felipe Gomes Ribeiro, vou falar a respeito do impacto do uso das tecnologias na promoção da saúde bucal, um estudo multicêntrico, avaliação dos níveis de letramento em saúde bucal dos pacientes atendidos na Faculdade Anhanguera de Sorocaba. Esse trabalho está sendo direcionado ao 27º Encontro de Atividades Científicas, foi realizado em conjunto com a aluna Elisângela Machado de Moraes, sob orientação de Luciane Antunes de Lemos e apoio da FUNADESP. O letramento em saúde, de uma maneira geral, então, ele aborda o conhecimento e as habilidades que o indivíduo tem para compreender e aplicar informações de saúde, de modo que ele consiga tomar melhores decisões sobre o autocuidado, sobre avaliações contínuas, sobre prevenção de uma maneira geral. Então, esse indivíduo ele não é totalmente leigo e ínscio no assunto sobre saúde de uma maneira geral. Ele entende algumas questões, ele consegue compreender algumas doenças, alguns termos também, algumas relações sobre medicamentos, sobre tratamentos, sobre prevenções. Então, esse paciente ele não é totalmente leigo ou ignorante em relação aos termos de saúde, ao conhecimento em saúde de uma maneira geral. Então, a gente pode destacar, então, esses três termos, essas três questões que seriam o conhecimento, que pode levar em melhores decisões, uma tomada de decisão mais assertiva e pode, através disso, contribuir para a prevenção. Conhecimento, então, deste paciente seria o entendimento dele sobre as doenças e boas práticas de autocuidado, as decisões corretas que levariam aí, essas informações levariam aí essas decisões mais corretas, e essas decisões corretas levariam, então, à prevenção de uma maneira mais eficaz. Já em saúde bucal, o termo letramento ele permanece com o mesmo significado, porém mais especificamente relacionado à saúde bucal. Então, esse paciente ele consegue, de uma maneira geral, então, ter informações e conhecimento que vão trazer habilidades de prevenção em relação a boas práticas de higiene bucal, a sua alimentação, ao uso do flúor e outros. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os níveis de letramento em saúde bucal dos pacientes que participaram desse projeto. Como eu disse, foi um projeto multicêntrico, realizado por outras unidades, e esses pacientes atendidos na Faculdade de Anhanguera trouxeram aí esses resultados que eu vou estar apresentando para vocês. Então, seria basicamente para avaliar os níveis de letramento desses pacientes atendidos, e como a educação e o conhecimento influenciam a prevenção de doenças e a promoção da saúde bucal. E, através disso, busca-se, então, de uma maneira mais específica, desenvolver aí novas estratégias educativas baseadas em evidências que possam contribuir com o meio científico. Nossa metodologia utilizada foi, então, um estudo quantitativo realizado com uma amostra de 74 pacientes atendidos na unidade Anhanguera de Sorocaba, utilizando-se de um questionário composto por 12 perguntas que abordaram principalmente a autopercepção em relação à saúde bucal, o conhecimento sobre doenças bucais e sobre o uso de materiais de higiene como o flúor. A análise dos dados foi realizada, então, através do levantamento estatístico dessas respostas de maneira percentual. A respeito de quais problemas de boca os pacientes conheciam, mais de 39% identificaram problemas dentários, gengivais e não odontológicos. Então, mais de 39% sabiam que problemas relacionados à boca envolviam problemas dentários, problemas gengivais e problemas não necessariamente odontológicos. Ali, 37% mencionaram apenas problemas dentários e gengivais e apenas 1,4% reconheceram câncer bucal e outras condições graves, como tumores da face, tumores não cancerígenos, não odontológicos, mas que afetam toda a relação, o complexo bucomaxilofacial. Então, apenas 1,4% reconheceram essas questões mais graves. Sobre a autopercepção desses pacientes sobre a saúde bucal, mais de 43% consideraram sua saúde bucal boa ou regular, 8,2% avaliaram como ruim e 4,1% não souberam opinar. A respeito do conhecimento sobre a cárie, mais de 16% associaram a cárie a bactérias, fungos ou bichinhos e mais de 15% associaram a dentes estragados. Então, há uma limitação do conhecimento real da etiologia da doença cárie, de todos os seus processos, da cárie ativa, inativa e todo o seu desenvolvimento. Mas é mais uma questão
infantilizada desse conhecimento, como se fosse apenas ali aquele dentinho podre, mas não necessariamente como aconteceu, como prevenir. A respeito do uso do flúor, mais de 83% utilizam creme dental fluoretado, mais de 50% a água fluoretada e mais de 17% desconheciam a função preventiva do flúor. A respeito da durabilidade dos dentes, mais de 67% acreditam que podem durar a vida toda se forem tomados aí os devidos cuidados. Sobre a prevenção da cárie, mais de 88% mencionaram a higiene bucal como uma medida preventiva, mais de 76% a visita ao dentista, mais de 72% a dieta e mais de 58% o uso do flúor. Em conclusão, então, a gente consegue perceber que a percepção dos pacientes a respeito de problemas bucais, principalmente dentários e gengivais, é comum, porém ainda poucos identificam condições graves como câncer bucal. Então, há uma limitação de conhecimento dos pacientes de que existem doenças ainda mais complexas do que a cárie, do que a periodontite, por exemplo, como o próprio câncer bucal. A maioria considera a sua saúde bucal boa ou regular. A compreensão da cárie também é um pouco limitada devido a essa questão de infantilização da etiologia. O uso do flúor é amplamente adotado, mas alguns ainda desconhecem seus benefícios e a maioria acredita que os dentes podem durar a vida toda se forem tomados os devidos cuidados. Aqui estão nossas referências e meu muito obrigado.